noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite abençoada, nessa noite maravilhosa de quarta-feira. Estamos aqui hoje, resolvi fazer uma live surpresa, né? Para a gente poder vibrar um pouquinho na energia do Evangelho do Lar. Trouxe uma mensagem para a gente refletir hoje e espero que a gente possa se conectar com essa energia sagrada. Da mesma forma que nós temos os alimentos, né? Nós temos a comida que revitaliza o nosso organismo humano. Nós temos também o Evangelho, a oração, a prece, que também revitaliza e recompõe as energias do espírito, né? O corpo sem o espírito não é nada. Então nós precisamos muito revitalizar as nossas energias. Então, para iniciar o Evangelho de hoje, eu convido a todos fecharem os olhos e a esquecer o mundo lá fora, focalizar no seu mundo interno. Que estamos aqui hoje presentes para fazer um Evangelho com muita luz, com muito amor e muita paz, para que a nossa noite seja memorável, que tenhamos uma excelente noite de sono, que a nossa reparação do corpo físico seja feita com perfeição para o dia de amanhã. Essa água que aqui nós colocamos para beber, que ela possa ser fluidificada, que possa receber as bênçãos de luz do Eterno e do Poderoso, que por meio da espiritualidade amiga se faz presente e perto de nós. Ó Senhor Jesus, te agradecemos infinitamente pelas bênçãos que recebemos, pelas dores, pelas crises, pelas provações, pois sabemos que todas elas nos ensinam, nos educam e nos transformam para a vida espiritual, para a vida celestial. Que nós possamos reconhecer uns nos outros a bondade e a pureza dignas da sua ventura. Ó Senhor Jesus, te pedimos que tu possas estar nos hospitais, acolhendo os nossos irmãos e irmãs em leitos, protegendo os nossos irmãos, dando força para que eles possam se recuperar rapidamente de seus tratamentos e que recebam o remédio espiritual necessário para assim conseguir tratar todas as suas dores e todos os seus sofrimentos. Agradecemos a toda a equipe que acompanha os hospitais, enfermeiros, médicos, as cozinheiras, as tias da limpeza, a toda a equipe profissional, toda a equipe que trabalha em prol dos nossos queridos doentes. Que o Senhor possa fortalecer asilos, creches, aos moradores de rua,
orfanatos, casas de apoio, a casa de todos os seres humanos que estejam passando por alguma aflição e que possam encontrar o remédio necessário para ficar em paz, para receber a paz. Que possamos ser os intérpretes fiéis da Sua palavra, que de nossa boca não saia maledicências, não saiam palavras vãs, mas que possamos ter discernimento, coerência, razão, para filtrar aquilo que for necessário e o que não for, que nós possamos deixar para trás. Agradecemos, Senhor Jesus, por o Senhor se fazer presença ao nosso lado. Somos tão abençoados, somos tão iluminados, porque estamos com o Senhor, porque o Senhor está conosco. Que os nossos guias espirituais possam receber energia vital, força, amor e muita luz, para continuar exercendo o seu papel e o seu trabalho, que nós sabemos ser um trabalho árduo, muitas vezes não é fácil e desafiador, mas que com coragem e muita resignação, esses anjos encaram os seus papéis e ajudam imensamente os seus protegidos, os seus tutelados. Agradecemos, e só o que podemos fazer é agradecer. Que o Senhor nos ilumine e nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um evangelho para a gente refletir. É um item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Esse capítulo fala de bem-aventurados os aflitos. E esse item é um espírito chamado Sanson, que foi ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, e que, como desencarnado, ele se comunicou por meio de uma das médiuns que fizeram parte da codificação dos livros espíritas, né, dos livros kardecianos, e trouxe essa mensagem para a gente refletir, esse espírito Sanson, sobre a perda das pessoas amadas e sobre mortes prematuras. Então veja que é uma reflexão de um espírito que está do outro lado da vida, que com certeza viveu e aprendeu sobre isso e que por isso está trazendo para a gente essa mensagem. Então vou começar para a gente ler. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e que tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que foi toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos acima
da terra, terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora. E os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de se elevar acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra. Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual,
espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. A mensagem por si traz muita coisa para a gente refletir, né? Interessante. Porque quando a gente fala de morte, é um tabu. Mas por que é um tabu? Porque muitos de nós, todos nós, temos uma dificuldade muito grande em compreender a beleza da morte. Beleza da morte, Samantha. Como é que uma pessoa pode achar a morte linda? Samson acha lindo. Um espírito que trouxe pra gente essa mensagem. Ele acha deslumbrante. A morte nada mais é do que o desligamento de um espírito eterno, que somos nós, de um corpo material, de uma veste temporária. Mas o engraçado e o bacana da reflexão do evangelho de hoje, que Samson traz para nós, é sobre uma morte prematura. Porque normalmente as pessoas têm mais aceitação quando a morte é de um ancião, né? De uma pessoa que já viveu longos anos na Terra. Mas a morte de uma pessoa jovem, quando não bem compreendida, traz remorso, traz arrependimento, traz muita saudade e traz uma coisa que é muito mal compreendida, que é a não aceitação. Então, o que ele fala aqui pra gente é o seguinte: primeira coisa que a gente precisa entender, a vida não é aqui. Tá? A vida não está neste planeta. Aqui nós podemos dizer que é uma experiência. Muitos autores literatos utilizam o termo existência, né? Aqui nós existimos temporariamente. Passamos um tempo bem curto, né? Quando a gente for para o plano espiritual, nós vamos entender que uma vida na Terra não é um segundo da sua vida eterna, né? Não é um segundo. Para a gente ter uma noção como que a passagem nesse planeta é curta. E a morte de um ser prematuro, ela tem razão de ser. Ela tem explicação. Ela tem causa. Porque Deus, né, nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, Deus é definido como um ser justo. E como um ser justo, como é que ele permite que uma criança simplesmente morra e que não haja alguma explicação para esse fato? Então ele não seria justo. Então a gente perderia um dos atributos do nosso Criador. E, portanto, perderia o nosso Criador. Mas no mundo dos espíritos, eles se comunicam através de nós pelos médiuns, psicografistas, pelos médiuns que escrevem os livros, as cartas, as histórias e narrações, e nos contam a sua experiência. Nós temos inúmeros relatos, inúmeros, histórias, romances, que explicam por que que um jovem ele desencarna, né? Muitas dessas explicações estão correlacionadas à sua última existência, né? Com 99% das vezes está relacionado à sua última existência. Então, por exemplo, a gente vê um jovem que morreu tragicamente num acidente de carro, que é o que muito acontece. Existem explicações para isso, onde esse jovem, na sua última existência, foi extremamente abusivo
com relação aos recursos que Deus providenciou para ele. Então ele se embriagou com drogas, ele humilhou os mais fracos, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha para fazer e para suprir as suas carências e as suas paixões. E em nenhum momento ele se dedicou a praticar alguma coisa boa. E aí, o que aconteceu com esse jovem? Ele desencarnou. Obviamente que chega no plano espiritual e não vai para uma colônia, mas vai para um lugar sombrio, aonde a sua consciência vai denominar, vai mandar. E ali ele passa um período para refletir: o que eu fiz de errado? Por que eu tô aqui? Né? Então, de repente, esse jovem, esse espírito, ele, com muita dificuldade, ele compreende que ele não fez bom uso dos recursos que foram emprestados a ele. E a espiritualidade é sempre boa. E ela sempre está ao nosso lado. Então ela auxilia esse jovem, reeduca ele, faz ele entrar numa escolinha. Depois que ele sai da escola, que ele entende tudo o que aconteceu, o que ele faz? Ele pede autorização divina ao Pai Criador para nascer de novo na Terra, mas pede que ele possa desencarnar aos 20 anos em acidente de carro. Porque ele precisa acabar de cumprir a existência que ele não cumpriu na última vida pelo abuso de drogas e também pelos males que ele ocasionou, não só a si, mas talvez até em outros casos a alguma outra pessoa. Então, nesse sentido, Deus concede a esse jovem esse pedido, e é por isso que acontece isso. Isso é um exemplo de diversos exemplos. E esse exemplo que eu te contei agora é de um dos espíritos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Me fugiu o nome dele agora, mas a gente já estudou o caso dele. Eu vou lembrar aqui, mas eu acho que é Max. É um espírito aqui, ele conta a história dele, inclusive no livro. Que ele realmente abusou de drogas, que ele desencarnou cedo. Bom, mas isso é só pra gente trazer um pouco de reflexão. Outra coisa que vale a gente pensar aqui, que eu acho muito bacana que o Sansone traz pra gente, é que muitas vezes nós, seres humanos, temos a pretensão de nos acharmos donos da razão. Então a gente imprime muitos julgamentos. E o julgamento, ele provém do ego, porque nós temos, assim, momentaneamente um corpo físico. E esse corpo físico, de algum jeito, vai se ligar a alguma imagem. E essa imagem vai se ligar a uma personalidade, a uma persona. E tudo que tem identificação com a matéria cria em nós egoísmo, orgulho e por aí vai. São as chagas da humanidade. E o julgamento vem da nossa parte egoísta. A gente quer estar certo sobre tudo, a gente quer ter razão, a gente quer ter explicação de tudo. Por isso que a gente sofre tanto, porque a nossa depuração espiritual precisa passar por isso. E quando a gente superar o ego, o egoísmo, aí sim as coisas se esclarecem de forma verdadeiramente pura e sagrada. Mas, por enquanto, vamos pensar o seguinte, o que Sansone trouxe aqui pra gente. O que a gente pensa que a gente é, pra gente achar que o que a gente valida é mais importante do que o que Deus valida? Se Deus permite que todas as coisas aconteçam, é porque Ele é o mestre. Ele tem sabedoria infinita. No linguajar humano, ele tem mais do que pós-doutorado. Se houvesse um nome para cima de pós-doutorado, Deus teria. Porque
ele tem o controle de tudo. E nós não temos o controle de tudo. Nós só temos o controle das nossas escolhas. E isso é muito importante. Porque no futuro é o que vai trazer consequências para nós, né? Então, tem uma historinha bem bacana que eu vou citar agora e que nos faça lembrar dessa questão de como que o julgar não cabe a nós. Porque a gente não tem o conhecimento do todo, né? Nós não temos a mínima, eu diria, noção do que acontece. Pensa o seguinte, isso aqui bem limitadamente, porque Deus é infinito, e infinita é a sua sabedoria, mas só para a gente ter uma noção. Isso aqui é o que Deus conhece. E esse risquinho é o que a gente conhece. E mesmo assim, esse risquinho está cheio de buraco, provavelmente muitas vezes até distorcido. Isso é o que a gente conhece. Então a gente não pode chegar e achar e brigar com Deus, falar, nossa, por que o Senhor permitiu que tal pessoa viesse a desencarnar? O que essa alma fez? E por aí vai. Mas Deus é infinita a sua sabedoria. Muitas vezes até acontece assim do jovem ser muito bom. Eu tive a experiência de conhecer uma jovem muito boa, de uma alma muito boa, que desencarnou muito cedo. Mas, olha o que ele fala aqui pra gente. Deus às vezes livrou esse jovem. Porque imagina ele passar o tempo na Terra que ele poderia estar passando e muitas vezes conhecendo os vícios que esse planeta conhece. Porque aqui, no planeta de provas e expiações, reina o mal. Nós ainda não estamos num planeta bom, onde reina o bem. Então, o convite a toxinas, o convite a vícios é gigante. Nesse sentido, esse jovem está sendo livrado, né? Muitas vezes de ser convidado para esses dessegramentos e prejudicar ainda mais a encarnação dele. Porque aí ele vai adquirir mais débitos e quando ele tiver que ir para o plano espiritual, ele vai ter que pagar esses débitos. E aí vai ter que nascer de novo, provavelmente com alguma coisa ali. Então, é nesse sentido que nós precisamos refletir. E eu quero focar muito nessa questão do julgamento, porque eu acho necessário, porque a gente tem muita mania de julgar e a gente tem que aprender a parar. Tem uma historinha, não é nem espírita não, é uma historinha esotérica. Existia um senhorzinho numa vila lá na Índia. E ele morava junto com o seu neto. E esse senhorzinho, ele era muito pobre, muito simples, vivia numa casa muito, muito simples, junto com seu neto. Um certo dia, um cavalo apareceu perto da casa deles. E o jovem, o neto, achou uma beleza, falou, olha, avô, a gente ganhou um cavalo, Deus mandou um cavalo pra gente. Aí o vô dele pegou, olhou para ele e disse para ele assim, você não sabe se isso é uma bênção, é apenas um cavalo. Nós receberemos ele, mas a gente não sabe se isso é bom ou se isso é ruim. Apenas o cavalo veio. E tudo certo, eles alimentaram um cavalo, guardaram o cavalo direitinho. O pessoal da vila começou a julgar. Olha para você ver aquele ancião. Ele ganhou um cavalo. Eu passo tanta dificuldade e não ganho nada. E ele ganhou um cavalo. Que coisa, hein? O ancião escutou o pessoal falando dele e disse, vocês não sabem se isso é uma bênção ou não. Apenas o cavalo veio até a minha casa. Fato. Ponto.
Aí, o que aconteceu? O neto começou a treinar o cavalo, começou a andar no cavalo e tudo. E aí, o que aconteceu? Ele caiu do cavalo e machucou a perna. Aí o povo da vila veio e começou a julgar. Ah lá, gente, ah lá. O menino caiu do cavalo, machucou a perna. Nossa, que miséria. Nossa, coitado do velho. O velho já é pobre, já não tem dinheiro. O neto ainda quebra a perna. Que tristeza. O velho veio e disse para eles assim: vocês não sabem se isso é ruim. Apenas o meu neto quebrou a perna. Mas se isso é uma bênção ou se não é, eu não posso julgar, nem vocês. E assim foi. Aí o neto foi se recuperando, mas ainda com a perna quebrada e tudo. Certo dia, a nação chamou o pessoal da cidade, da vila, principalmente os homens, para se alistar ao exército, porque estariam entrando em guerra. Só que o jovem, neto do ancião, como estava com a perna quebrada, ele não poderia entrar, se alistar e ir para a guerra. Nisso, o pessoal da vila pegou, olhou para a situação e veio julgar de novo e disse ao velho: que bênção, hein, seu ancião? Porque o seu neto, por causa de ter quebrado a perna com a queda do cavalo, não vai, e os nossos filhos estão todos indo para a guerra e não sabem se vai voltar. Pode chegar todo mundo morto. Mas o seu tá aí, tá vivo, tá bem, tá com saúde. Aí nisso, o ancião pegou, olhou para eles e disse, mais uma vez: vocês não sabem se isso é uma coisa ruim. Se o fato de meu neto ter quebrado a perna o livrou. E vocês também não sabem se os filhos de vocês indo para a guerra é uma coisa ruim. Então não julgue. E assim continua a história sucessivamente, né? Até acontece de um momento o cavalo chamar mais cavalos e chegam mais cavalos para a vila e aí todo mundo recebe muitos cavalos. E o velho continua falando a mesma coisa. Mas olha a sabedoria desse ancião sobre a questão do julgamento. As coisas, elas simplesmente são. Simplesmente são. Se é uma bênção ou se não é uma bênção, não cabe a mim julgar. Cabe a mim apenas aceitar que é um fato. Essa é a sabedoria grandiosa do taoísmo também, sabe? Porque é simplesmente entender que tudo está no todo e que o todo é simplesmente presença, né? Esse ancião, ele apenas vivencia a vida e vivencia o seu estado de presença. Mas ele não fica se questionando, ele não fica se perguntando, se isso é bom, se isso é ruim, se o fato de meu neto ter quebrado a perna o livrou. Não tem como a gente saber, porque a gente não tem, o que eu tinha falado, o conhecimento do todo. Só quem tem é Deus, só quem tem compreensão de tudo é Ele. E só quem pode julgar e Ele não julga é Ele. Por isso a gente precisa transcender essa ideia, sabe? E quando a gente transcende, a gente passa a perceber que o que aparentemente, o que Sansão disse, o que aparentemente pode ser ruim, na verdade é muito bom. Porque não existe o mal. O mal é criação humana. Criação da mentalidade inferior. A questão da separação, ela não existe. Tudo é unificado. Tudo é unificado. Então tudo é bom, tudo é belo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Tudo. E aí, entrando nessa sintonia, nessa vibração de que tudo é bom, de que tudo é perfeito, a gente para de encarar o sofrimento como algo terrível, a gente para de não compreender o fundamento da morte, tem fundamento, e tantas outras coisas que transcendem o que aparentemente para nós é real, mas não é. Né? A realidade é muito maior, e nós só podemos conhecer o que nós podemos conhecer, o que Deus nos presenteou para nosso conhecimento.
por enquanto. Quando a gente alcançar novos estágios evolutivos, aí a gente vai entender muito mais. Mas, por enquanto, a nossa racionalidade não está preparada para entender tudo, né? Jesus tem um conhecimento, né, da dimensão que lhe é propícia. E ele não tinha medo de nada. De nada. Ele andava na barca, na tormenta, na trovoada e tinha segurança e fé que nada poderia acontecer que não fosse para o bem dele. Porque ele estava em conexão com Deus, em conexão com a unidade. Ele estava como o velho ancião, apenas vivenciando a experiência sem julgar. Só que Jesus transcende, porque Jesus chega ao nível do amor incondicional, do amor puro, do amor perfeito, do amor que a gente ainda não conhece, mas que a gente vai conhecer, né? Então, que a gente possa ficar com essa mensagem, que a gente possa entender que tudo na vida é uma passagem. Todas as experiências são válidas, crises são válidas, dores, doenças são válidas. Você não vai entender agora, porque a sua mentalidade não te permite entender agora. Mas é necessário passar por tudo o que você está passando. E se apegue à fé em Deus. Ore. Evangelize o seu espírito para que ele possa cada vez mais se preparar. Porque quanto mais forte o seu espírito se torna, mais forte e mais grandes coisas você vai receber. Né? Então é isso que eu queria trazer a mensagem de hoje para a gente refletir. Eu espero que tenha tocado e tenha chegado alguma coisa válida para o nosso aprimoramento espiritual, né? E que a gente possa cada vez mais sermos seres melhores. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas vibrações ao alto. Agradecendo a essa pleiade de espíritos protetores que cercam esse universo maravilhoso e que nos acompanha, que nos ilumina, que nos dá energia de amor, de paz e de muita cura. Que a espiritualidade divina se faça presença na casa de todas as pessoas, dando força, dando paciência, tolerância, resignação, para passar por todas as dificuldades que são momentâneas, que são passageiras e que apenas acontecem porque existe um ser infinitamente bom, existe um ser infinitamente amoroso, bondoso, que nos auxilia e que nos conduz ao caminho da perfeição. Ó Mestre, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, fazei com que nós, míseros servos da vossa seara gigantesca, possamos entrar nesse reino sagrado, fazer morada, e que possamos levar a todos os nossos irmãos e irmãs paz, acolhimento, fraternidade, caridade. Agradecemos a todos os espíritos puros da alta hierarquia celestial que trabalham incessantemente
para os nossos queridos filhos desventurados, sofridos. Ó Jesus, te agradecemos por sua divina bondade e por tanta paciência para com os nossos dessegramentos, que nós possamos compreender mais e julgar menos, amar mais e condenar menos, rir mais, chorar menos, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para o materialismo que viveremos para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus abençoe cada lar, cada casa, que nós possamos estar recebendo essa luz divina da espiritualidade e que possamos validar essa experiência encarnatória com muito proveito. Tenha uma excelente noite a todos, que Jesus abençoe muito. Beijo.